Cristo esteja em cada coração. Gostaríamos de convidá-los para juntos compartilharmos mais uma porção da palavra do Senhor. Nesta oportunidade estaremos falando sobre o estado do homem quando ele deseja afastar-se de Deus, desobedecendo as ordens, os mandamentos, os ensinamentos de Deus. E ao mesmo tempo, quero mostrar-lhes a grandeza desse Deus, que mesmo o homem se rebelando contra ele, ele está sempre pronto a estender a mão para salvar e abençoar. Amém? Seja bem-vindo, vamos juntos compartilharmos. Criado
No livro de Gênesis, capítulo 9, verso 1, nós temos esta escritura registrada. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esta palavra foi dada a Noé assim que ele estabeleceu na terra com a sua família após o dilúvio. Foi um tratado formado por Deus que ele apresentou a Noé, visto que o dilúvio havia dizimado todos os animais vivos que viviam sobre a terra, todas as aves, todos os répteis, todos os homens, todos, exceto Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, conforme descreve o capítulo 8. Então nós vemos agora Deus fazendo esse tratado, mostrando a Noé uma demonstração de graça, de apreço pelo homem, um desejo, um propósito de restabelecer uma nova relação, uma relação que pudesse trazer harmonia entre o homem e Deus. No entanto, a palavra do Senhor nos diz que os filhos de Noé, ao terem seus filhos e os filhos dos seus filhos, a população cresceu e desenvolveu e chegou a um ponto que no capítulo 11 nós temos já a humanidade bem fortalecida numericamente, e é quando se dá este texto. Capítulo 11, verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Aqui nós começamos dando a você e recebendo de Deus, consequentemente, esta informação que aqueles que defendem a teoria da evolução não podem explicar esse texto, porque esse texto está mostrando que no princípio todos os homens falavam um só idioma, todos se comunicavam na mesma língua, o que contraria os sons produzidos pelos animais em relação aos idiomas falados pelos homens nos dias atuais, segundo a teoria da evolução. Mas, voltando ao texto sagrado e comprovando a veracidade da Bíblia, vamos mostrar a vocês agora como se deu este grande dilema que trouxe todas as consequências linguísticas, ou todas as línguas ou idiomas que hoje são falados. Já tem catalogado mais de 7.000 idiomas em toda a Terra, mas é provável que haja mais, porque a cada dia novos dialetos são criados. Mas vamos então ao que o texto sagrado nos revela. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros. O texto faz referência a um grupo dos homens descendentes dos filhos de Noé, que logo não ficaram muito felizes de estarem no local onde estavam, então partiram, foram para essa terra e reuniram-se ali. E surgiu uma ideia. E eles então disseram: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Agora eles começam a ter uma ideia na construção sólida de uma torre cujo propósito era chegar aos céus. E o nome que eles deram a essa torre era Porta para o Céu. Queriam verdadeiramente se excederem no orgulho, na vaidade pessoal e mostrar que eles eram capazes de tudo, independentes de Deus, porque no coração deles estava uma ideia centralizada que contrariava o mandamento que o Senhor deu a Noé e a seus filhos logo que eles desceram da arca. Deus disse: enchei toda a terra, ou levem
dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos gente para ocupar toda a terra. E este povo queria centralizar toda a raça naquele ponto e pudessem assim fazer uma torre bem sólida, onde todos ficassem unidos e ninguém se dispersasse. Quando o ser humano contraria uma ordem divina, a consequência vem imediata. Então vamos observarmos agora o que Deus fez. Diz assim o texto: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A ordem, vou repetir a leitura para você observar. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, o pensamento dos homens: queremos construir uma torre e que ela chegue até os céus, e no pé dessa torre haverá uma cidade fortificada, para que nós não sejamos espalhados sobre a terra, e o nosso nome será lembrado por todos. Eles não falaram, e o nome do Senhor será lembrado por todos, ainda que a intenção da torre tenha sido deles, na torre tenha sido dar o nome de porta do céu. No coração deles estavam dizendo: não queremos saber de Deus em nossas vidas, nós mesmos vamos fazer as regras e vamos andar conforme o que achamos que é certo. Então desceu o Senhor, verso 5, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, ou seja, estão unidos, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Deus então percebeu que o mal já estava novamente no coração do homem: o orgulho, a vaidade, a prepotência e o desinteresse pela ligação com Ele. Percebendo o Senhor que dali para frente as coisas iam complicar e tornarem-se cada vez mais difícil a relação de Deus com o homem, Ele veio e interveio. Então observe bem, quero lembrar a vocês que o dilúvio foi exatamente registrado no capítulo 6 do livro de Gênesis, mostrando que a humanidade havia afastado de Deus, haviam esquecido o Senhor. Daí ele trouxe o dilúvio para consumir a todos. Salvou, porém, Noé, porque ele achou graça aos olhos de Deus. Ou, em outras palavras, Noé era o único homem na terra que ainda buscava o Senhor e temia o Senhor e mantinha o seu lar na presença de Deus, conforme o Senhor pedia. Agora Deus vê a descendência de Noé corrompendo-se e percebeu que eles não aprenderam nenhuma lição com o dilúvio. Esta é a razão que eu quero chamar a atenção de vocês. Prestem atenção. Não importa o castigo. Quem quer fazer o mal pode ser castigado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Não importa o castigo. Assim que a pessoa recupera do castigo, ele volta à prática do pecado. O homem só pode fazer boas obras, ou só pode verdadeiramente ter uma vida perfeita e agradável, se ele voltar os pensamentos para Deus e procurar fazer a vontade do Senhor. Todas as vezes que o homem distancia de Deus, a tendência é ele fazer coisas pecaminosas e entristecer o coração do Senhor. Então o Senhor disse: vinde, desçamos. Como você pode perceber, o verbo está no plural. Vinde, desçamos. Isso significa que foi invocado a
trindade ou a triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que você tenha entendimento que todo o propósito do Senhor não é amaldiçoar ou destruir o homem, mas fazer com que o homem entenda que ele é Deus, zeloso, bondoso e que tem um propósito de relacionar com o homem, mas em santidade, enquanto o homem está exatamente na mão contrária. Ele não tem nenhuma intenção de relacionar com Deus, exatamente porque ama o pecado e deseja viver na prática do pecado cada vez mais intensamente. Então o Senhor diz: destaque o Senhor ao dispersar dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Deus então confundiu a língua do povo, ou seja, abriu, criou novos idiomas e plantou em cada grupo um idioma diferente. De sorte que, quando um falava, me dá tijolo, o outro entendia que era para buscar água. Quando o outro falava, me traz água, o outro pensava que era para trazer betume. E não havia mais entendimento entre os trabalhadores. Como a torre estava muito alta, sem entendimento na comunicação, tornou-se impossível a construção da mesma, ou a complementação, ou a ideia que estava generalizada de elevá-la a uma altura superior ao orgulho do próprio homem. Esta confusão fez com que cada grupo se espalhasse sobre a terra, um grupo para um lado, outro para o outro, e daí surgiram então os idiomas que hoje nós temos, mais os dialetos que são criados à medida que grupos vão se separando, mostrando esta diversificação da língua, exatamente tendo seu início na Torre de Babel, que tem como princípio, ou melhor, como sinônimo, confusão. Ou seja, no dia em que Deus confundiu a língua do homem de tal maneira que ele não podia se comunicar com o seu próximo. Fazendo desta maneira, Deus então mostrou que estava no controle da história, e a população espalhou e encheu toda a terra. Agora, atendendo ao propósito de Deus, nós queremos observar e quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Desde então, Deus foi dirigindo a história e mostrando à humanidade todas as vezes que eles desobedeciam e contrariavam o Senhor. A Torre de Babel deu nome a Babel, que mais tarde tornou-se Babilônia. Babilônia é a opressora do povo de Deus, que lá no livro de Apocalipse vai ser chamada exatamente daquela que persegue o povo de Deus e quer aniquilar por completo todo aquele que ama e serve ao Senhor. Mas no Apocalipse vemos a destruição completa da Babilônia. E eu quero que você perceba agora como que é interessante observarmos todos os ensinamentos bíblicos. No livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, depois que ele foi assunto aos céus, ele ordenou aos discípulos que deveriam ficar todos reunidos dentro de Jerusalém e aguardassem que o poder de Deus haveria de descer sobre eles, para que eles dessem prosseguimento à obra que ele estabeleceu através dos seus ensinamentos. E esta obra tinha como propósito resgatar o homem do seu estado de pecado e levá-lo à presença do Senhor, para que ele pudesse ter condições de pedir perdão, se arrepender e ser purificado pelo sangue de Jesus. Para que este fenômeno extraordinário pudesse acontecer de uma maneira que todos entendessem, o Senhor, aproveitando o momento que os discípulos estavam reunidos, todos em oração,
desceu sobre eles de uma forma gloriosa. Lembra que lá o Senhor disse: eia, desçamos e façamos com que eles não se entendam. Não foi assim? E distribuiu línguas diferentes para eles. Agora o Senhor inverte. Havia 16 nações reunidas ou aglomeradas no templo em Jerusalém. E neste momento o Espírito de Deus desce. E ele faz com que todas as pessoas, com idiomas diferentes, com dialetos diferentes, pudessem ouvir a voz de Deus em uma só palavra ou em um só idioma. Esse é o grande mistério do poder de Deus. O Deus que trouxe confusão quando o homem se rebelou contra ele, como o homem desejou ser maior do que Deus, quando o homem não aceitou obedecer os mandamentos do Senhor, quando o homem não atentou para nada que o Senhor falava, é o mesmo Deus que agora atrai 16 nações com idiomas diferentes e fala em uma só língua e todos compreendem no seu próprio idioma a mesma palavra direcionada a um, era transmitida pelo Espírito Santo no idioma de todos. Aqui está, portanto, meu querido, o mistério da magnitude de Deus. Deus nunca despreza o homem, e a cada momento que Ele está trazendo ao meu e ao seu coração entendimento da sua palavra, através da história do Antigo Testamento, ou através dos fatos vividos pela igreja ou pelos discípulos no Novo Testamento, você pode ajuntar a Bíblia, incluindo a mensagem de lá, ou agrupando as duas mensagens, e você vai ver que o pensamento de Deus é um só. Hoje, a linguagem que Deus quer que o homem tenha é a linguagem do amor, é a linguagem da unidade. Lá, o povo queria ficar unido para não obedecer a Deus. Hoje, o Senhor propõe a união do povo em torno do nome de Jesus, exatamente para servi-lo e adorá-lo. Como você vê, o que parecia impossível tornou-se possível, porque servimos o Deus do impossível, o Deus único que pode fazer com que verdadeiramente todos nós sejamos abençoados se crermos nele, nos dispormos a obedecer os seus ensinamentos. Não é algo para quem quer, é algo para quem verdadeiramente tem o propósito e o desejo de voltar-se para Deus e encontrar o perdão dos seus pecados. Porque se você não se voltar para o Senhor, não há como alcançar esta bênção. Hoje, o Espírito de Deus está unindo, ou está unindo uma nação, um povo de todos os idiomas da terra. A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de uma só nação, mas Ele é Deus de toda a terra, e em toda parte há pessoas que se voltam para Ele, se arrependem dos seus pecados e se torna um só povo através do sacrifício de Jesus. É por esse motivo que Jesus orou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E peço que eles sejam um, como eu e tu somos um. E que a visão deles esteja pautada em cima da palavra amor. Que eles aprendam a amar como eu os amei. Que aprendam a perdoar
como eu os perdoei, e que eles ambicionem a santidade do Pai e possam desejar ser santo, como é santo o Pai que está no céu. É glorioso você pensar nisso, não é? É assim que nós precisamos entender a palavra. Babel, a confusão. Babel, o orgulho. Babel, a vaidade, a prepotência humana. Pentecoste, a humildade, a submissão, a confiança, o amor, a graça e o poder de Deus derramados sobre os que se dispõem humildemente a reconhecê-lo como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deu para compreender? Espero que você tenha uma visão perfeita de como Deus é Senhor da história. Não importa o que os homens tentem fazer para ignorá-lo, Ele está sempre no governo de tudo. Ele sabe tudo e tem um propósito glorioso de levar todos aqueles que o reconhecem como Deus à vida eterna. Você está convidado para receber essa vida. Só precisa dizer: Senhor, tenho andado num caminho que é o caminho dos homens, um caminho de vaidade, de orgulho, de prepotência, de vontade própria, mas não quero mais andar neste caminho. Eu quero voltar o meu pensamento para o Senhor. Quero ver como é o teu agir, a grandeza do teu amor, do teu perdão. Quero sentir na minha vida, no meu coração, o toque do teu Espírito, a unção do Senhor e a direção do Senhor na minha vida. Se você dirigir-se a Deus com humildade e pedir a Ele: purifica-me no precioso sangue de Jesus, porque creio na sua morte. Estou pronto a andar em obediência a todos os seus ensinamentos. Faça isso e você será muito feliz nessa terra e gozará a eternidade com Ele. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja confusão na mente das pessoas, Senhor, assim como houve na Torre de Babel, mas que eles possam se voltar para o Senhor, receberem Jesus como Salvador e se tornarem um só na Tua presença, unindo-se no corpo da igreja para serem remidos pelo sangue de Jesus, santificados pela Tua palavra e edificados pelo Teu Espírito Santo, e assim possam viver na esperança de estar contigo para todo sempre. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.